A paz do Senhor, prezados radiovintes. Vamos hoje, com a ajuda de Deus, ajudar muitos irmãos e irmãs que têm dificuldade em aceitar a doutrina da Trindade, que é o mesmo que triunidade de Deus. Nós poderíamos, usando somente a Bíblia, montar uma argumentação teológica irrefutável. Mas vamos apenas apresentar ideias mais simples para que todos entendam com clareza. Aqueles que não aceitam a doutrina da Trindade costumam negar a veracidade de certos textos bíblicos. Ou seja, para eles, a Bíblia foi adulterada. É o principal argumento deles. Então vamos apresentar os nossos argumentos aqui. Primeiro, o argumento da unidade composta, também chamado de argumento da Shema. Deus é Echad e não Yachid. Em Deuteronômio 6:4 nós lemos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aquela palavra único aqui é a tradução de Echad, que é um numeral ou um adjetivo. E Yachid é adjetivo. Na língua hebraica, há duas palavras para expressar unidade: Echad e Yachid. Echad fala que é unidade composta ou plural. E Yachid é usado para expressar unidade absoluta, ou seja, não permite pluralidade. É uma singularidade, um e somente um. Mas aqui em Deuteronômio 6:4, a Bíblia usa a palavra Echad, ou seja, usa a palavra plural para falar de Deus. A mesma palavra é usada para homem e mulher, tornando-se os dois uma só carne. Palavra usada, Echad, Gênesis 2:24. Duas pessoas, um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne. Isto é, unidade composta, plural. Então, Deus não é uma unidade absoluta, mas sim uma unidade plural. O que significa dizer isso? Significa que há mais de uma pessoa dentro do ser de Deus. Muito simples isso. Segundo, o argumento do amor. A natureza do amor é relacional. Isto é, existe alguém que ama, existe alguém que é amado. Se existisse apenas uma única pessoa em todo o universo, não existiria amor, porque não haveria outra pessoa para receber esse amor. Mas a Bíblia nos diz em 1 João 4:8 que Deus é amor, em sua própria essência. Então, o amor não pode ter começado a existir quando o universo foi criado, pois o amor existe eternamente. Se Deus fosse uma única pessoa, a afirmação Deus é amor, 1 João 4,16, seria uma mentira. Para que haja amor na divindade é necessário mais de uma pessoa dentro da divindade. E que conclusão nós podemos tirar disso? Existe mais de uma pessoa dentro do nome de Deus. Então, Deus não é uma solidão absoluta e eterna. Então, Deus é uma unidade de essência, mas com pluralidade de pessoas. Certa feita, Jesus falou assim: porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17:24. O que significa esse verso? Que antes da criação do mundo, o Pai amava o Filho. Ou seja, mais de uma pessoa dentro do nome de Deus. Não é à toa que Agostinho propôs a seguinte ideia: onde existe amor, há aquele que ama, há aquele que é amado
e há o próprio amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso combina extraordinariamente bem com 1 João 4,8, Deus é amor. Deus nunca foi solidão, Deus sempre foi amor. E terceiro, esse argumento aqui é forte também, o argumento do 3 em 1, a assinatura de Deus na estrutura do universo. Nós vamos mostrar, ainda que muito resumidamente, que a natureza, o universo, é estruturada em 3 em 1. Essa é a assinatura do Deus Criador no universo. As peculiaridades do autor, na sua obra de arte, é visível. Por exemplo, vamos mostrar características básicas. O tempo é dividido em passado, presente e futuro. Característica tríplice. O espaço, largura, altura, profundidade. 3 em 1. A atmosfera, que é os átomos, melhor dizendo, que é a base da matéria, prótons, elétrons e nêutrons. 3 em 1. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. A música, melodia, harmonia e ritmo, tudo é 3 em 1. Saiba que aleatoriedade não produz padrão ou padrões. Por todo o universo, nós só temos o padrão 3 em 1. Os prótons possuem 3 quarks, 2 up quark e 1 up down. Os nêutrons possuem também 3 quarks, 1 up quark e 2 up down. Ou seja, tudo é 3 em 1. Os leptons, partículas subatômicas com cargas elétricas. Nós temos elétrons, muons e taus. Os neutrinos, partículas subatômicas sem carga elétricas. Nós temos eletroneutrinos, muon-neutrino e tau-neutrino. Tudo 3 em 1. Na carga elétrica da física, as cargas podem ser positiva, neutra e negativa. Os 3 campos fundamentais conhecidos pela física são os campos gravitacional, elétrico e magnético. Para que o universo exista, são necessários tempo, espaço e matéria. Tudo é 3 em 1. O planeta Terra, que é um ambiente perfeito para a vida, nós temos solo, água e ar. Na química, uma solução pode ser ácida, neutra e básica. O funcionamento do núcleo de cada célula necessita de 3 elementos básicos: DNA, RNA e proteínas. 3 em 1. O universo está estruturado em 3 em 1. Na genética molecular, a informação que codifica um aminoácido, o códon, é formado por uma sequência de 3 bases nitrogenadas. 3 em 1. O sangue, nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e os trombócitos, que são as plaquetas, 3 em 1. A pele humana é dividida em epiderme, derme e hipoderme. As cores primárias da luz são 3, vermelho, verde, azul, tudo é 3 em 1. Na música nós temos melodia, harmonia e ritmo. Um sistema mecânico, para ficar estável, necessita de apenas 3 suportes, 3 em 1. Como explicar esse padrão 3 em 1 na natureza? A meu ver, essa é a assinatura de Deus. E qual a única religião do mundo, qual é o único livro religioso do mundo que apresenta Deus como sendo 3 em 1? É o Deus da Bíblia. A Bíblia é o único livro religioso que apresenta o Deus Criador como sendo 3 em 1. A Bíblia, ela apresenta Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio ser humano, feito à imagem de Deus, é 3 em 1. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Tudo é 3 em 1. Então,
você não é três pessoas, você é uma única pessoa composta de espírito, alma e corpo. Ou seja, unidade não significa obrigatoriamente simplicidade absoluta. É por isso que lemos na Bíblia, quando Deus está falando, façamos o homem, Gênesis 1:26, desçamos e confundamos, Gênesis 11:7, quem há de ir por nós, Isaías 6:8. A fala é no plural e logo depois aparecem verbos no singular. Então temos pluralidade de pessoas e unidade de essência. Podemos usar mais ilustrações. O nosso Sol é único e dele procedem luz e calor. A luz torna o Sol conhecido e o calor comunica sua energia. 3 em 1. O Pai pode ser comparado ao Sol. O Filho revela o Pai, como a luz revela o Sol. E o Espírito Santo comunica a presença e a vida de Deus, como o calor alcança as pessoas. Isso é uma ilustração grosseira, mas é uma ilustração válida. Um rio tem nascente, correnteza e água que chega ao destino. 3 em 1. Ainda assim, é um só rio. Você está entendendo, prezado rádio ouvinte? E nós temos diversos textos bíblicos que falam que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. O Senhor Jesus certa vez declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Jesus se identificou com o Deus que falou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Enfim, o Deus que abriu o mar vermelho, que falou com Abraão, que chamou Moisés, que sustentou Elias e que inspirou os profetas, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que nasceu em Belém, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. É um privilégio servir a um Deus tão grande, um Deus único em essência, perfeito em amor e que não muda nunca. Se você está cansado, desanimado, abatido, sem esperança, lembre-se, o Pai continua governando, o Filho continua intercedendo e o Espírito Santo continua consolando. Você nunca está sozinho. Se ainda não fez, receba Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. Confie nele de todo o coração. O Deus eterno que criou os céus e a terra é o mesmo que estende hoje as mãos para salvar aqueles que lhe clamam, também para perdoar, restaurar, dar a paz e a vida eterna a todo aquele que nele crê. Creia em Deus, creia na sua palavra, a Bíblia. Aqueles que rejeitam a doutrina da verdade, na realidade estão rejeitando a Bíblia, estão se ofendendo com as verdades da Bíblia. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Amém e amém.